Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Roberto Boni Cardoso, eu sou presbítero servindo ao Senhor na Assembleia de Deus. Nós hoje vamos falar a respeito de governo contemporâneo e daquilo que acontece no tempo presente e que tem, de certa forma, né, algum impacto que foi produzido no, no período interbíblico, né, no período do Antigo e do Novo Testamento, e que tem essa relação, né, com o Israel. Para tanto, eu convido você que abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 29, verso número 2. Nós vamos fazer uma breve menção à palavra de Deus e depois nós partiremos já para o estudo. Provérbios, capítulo 29, verso de número 2, diz assim: Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que ocorre é que, com o fechamento do cânon das Sagradas Escrituras, obviamente nós não temos, né, parâmetro maior para tratar sobre o assunto, a não ser falar a respeito do impacto do Novo Testamento e do Antigo Testamento na situação cotidiana, né, naquilo que a gente vive no presente. Então, falando especificamente a respeito desse tema, eu gostaria de apontar uma relação que existe no nosso tempo. E a relação é bem simples. O reino dos homens, alinhado à vontade do Deus deste mundo, ele produz leis e decretos posteriores à moral judaico-cristã, né? Bem como um sistema de crenças naturais desarmônicas e antagônicas, e a negação às regras da fé judaico-cristã e da moral judaico-cristã. Né? Isso, é claro, produzindo uma grande confusão entre isso e a fé cristã legitimamente estabelecida pelas Sagradas Escrituras, sobretudo no relato da ressurreição de Jesus. Ele nega a eficácia de Deus como líder, não só da consciência, mas também da vida e da virtude. Né? Por que eu quis dizer isso? Por que eu falei isso? A gente sabe do sistema mundano existente. Tá? Esse sistema mundano ele não é inquestionável. E ele cresce e floresce muito distante daquilo que Deus ele produziu e daquilo que era a vontade de Deus para a humanidade. Isso é público e notório. Né? Se nós estivéssemos vivendo num tempo em que a lei de Deus ela fosse observada, né, pelos homens, certamente que a grande maioria das situações erráticas e ruins que acontecem no nosso tempo, elas seriam altamente reduzidas. Altamente reduzidas em que termo? Ora, se a lei de Deus ela fosse aplicada, nós teríamos sim cometimento de erros, de criminalidade, mas os erros seriam sim duramente punidos. Nós teríamos um sistema judicial mais evidente para o lado da justiça e menos evidente para o lado da corrupção. Então, esse sistema mundano que vem sendo produzido ao longo dos tempos, não é? Ele obviamente ele se contrapõe às regras de moral e conduta judaico-cristãs. Então, quanto mais distantes de Deus, não é? Mais se produz atos falhos, leis que não dizem a respeito da verdade, não conseguem traduzir essas leis em bom comportamento por parte dos seres humanos. Então, o que nós estamos vivenciando no tempo presente é justamente uma visão desarmônica e antagônica à fé cristã e às regras de moral judaico-cristãs. Por mais que as bases das legislações dos países, não é? Sobretudo os países que têm a moral judaico-cristã como sendo algo preponderante, mesmo assim há muitos problemas acontecendo, porque nós temos uma sociedade dividida, né, entre
aqueles que são conservadores e por ocasião do conservadorismo defendem verdadeiramente, né, que as regras de conduta, as regras de família, a sociedade como um todo, elas têm que permanecer na base da moral judaico-cristã. Já aqueles que são ditos, chamados, conhecidos como progressistas, esses, né, eles têm apresentado uma tese diferente, demonstrado o entendimento de que o que a palavra de Deus diz e as leis embasadas na palavra de Deus, elas dizem, na verdade, é algo arcaico, é algo atrasado, é algo que não se adequa mais ao tempo presente e que essa moral judaico-cristã ela precisa ser combatida e é isso que vem sendo feito, não é? E a população, de um modo geral, ela vem sendo pega de surpresa. Por quê? Porque nós sempre fomos, né, doutrinados para o entendimento de que determinados partidos políticos eles eram em favor do povo e outros eram em favor de ricos. Nós, primeiramente, fomos divididos assim, né? Pobres contra ricos. E isso já vem de muito tempo atrás, né? Desde o período, por exemplo, falando aqui no Brasil, né? Do período da redemocratização, logo depois da saída do regime militar, até agora, muitas pessoas, né, continuam com com esse entendimento, né, de que existe nós e eles no caso de ricos e pobres, porque foram doutrinados assim, né? E essa doutrinação ela só foi aumentando à medida que o tempo foi passando, de forma que depois de pobres e ricos virou uma disputa entre negros e brancos, depois de negros e brancos foi uma disputa entre homens e mulheres, e depois de homens e mulheres foi uma disputa entre heterossexuais e homossexuais, depois uma disputa, enfim, né? Entre aqueles que gostam de chocolate e aqueles que gostam de queijo, e por aí vai. Né? Óbvio que a última é uma brincadeira, mas a sociedade ela foi desarticulada desta forma. Nós não temos mais um conceito de sociedade firmado, pelo menos aqui no Brasil, onde há uma união nacional. Não existe essa união nacional no Brasil e em vários países do mundo está acontecendo exatamente a mesma coisa. Não há uma união nacional. Alguns países, onde as pessoas são um pouco mais patriotas, isso não está acontecendo. Mas no caso do Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo um problema muito grande porque nós só somos patriotas em época de Copa do Mundo, né? Nós não entendemos a pátria como sendo algo de tanta relevância, de tanta importância, o que é um erro, tá certo? O que é um erro. Então, e isso, essa divisão que vem acontecendo no mundo, e por que não dizer aqui no Brasil, também está acontecendo na religião, né? Não é mais uma questão de saber qual é a religião verdadeira, né? Como algumas pessoas ainda, né, eu vejo em alguns grupos, algumas pessoas ainda falando a esse respeito. Não é mais esse entendimento de saber qual é a religião verdadeira, mas simplesmente o fato de que mesmo na religião cristã existem aqueles que defendem práticas, né, que vão, obviamente, contra a moral judaico-cristã estabelecida nas Escrituras. E isso sim é algo que não dá para entender, tá? Por quê? Porque se você, né, pede oração pela tua família, muitas pessoas pedindo oração pela família, por que cargas d'água essa pessoa que pede oração pela família consegue aceitar a ideia de que a família tradicional ela não deve ser preservada? Né? Não é um contrassenso? Então, a gente está vivendo esse tempo. As pessoas elas estão combatendo o que elas mesmas aprenderam nas Escrituras. E aí o apóstolo Paulo ele vem dizer, né, que nós devemos permanecer naquilo que nós temos aprendido. E o que nós temos aprendido? O que você tem aprendido na tua igreja a respeito desse tema? O que você tem aprendido na tua igreja
a respeito do tema família? O que você tem aprendido na igreja a respeito de governo? Que tipo de governante que você apoia? Tá? Se você é cristão e se você permite que a palavra de Deus ela ressoe dentro da tua vida, se transformando numa regra de fé e numa regra de prática, certamente você deveria se perguntar se você tem apoiado, por exemplo, aborto, não é? Se você tem apoiado, por exemplo, o casamento de pessoas ou a união de pessoas do mesmo sexo. Se você tem apoiado governos que ou governantes que têm esse tipo de viés, né? Por quê? Hoje em dia, como a gente estava falando ainda há pouco, né, por ocasião daquela doutrinação do candidato dos pobres versus o candidato dos ricos, infelizmente a gente foi, né, indevidamente levado ao entendimento de que o candidato dos pobres defendia a igreja e defendia os pobres. E isso não é verdade, não é? Basta que você olhe e você entenda que determinados candidatos, na verdade, eles têm, e políticos de um modo geral, né, eles têm defendido causas que são totalmente contrárias ao que diz as Sagradas Escrituras. Pense sobre isso. Bom, o que Paulo nos informa na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o verso de número 4. Ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso de número 4. Então, veja, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele não cegou o entendimento dos crédulos, tá? Daquele que crê, mas ele cegou o entendimento daquele que não crê. Então, se ele não cegou o entendimento daquele que crê, nós devemos partir do princípio que as pessoas que estão nas igrejas, mas que ainda creem nas artimanhas do Deus deste século, ou estão se deixando enganar, mesmo, não é, tendo sido crédula, ou são pessoas que, na verdade, não participam verdadeiramente do reino de Deus. E a pergunta, eu devolvo essa pergunta para você. No que você tem crido? Tá? Você tem crido no Deus verdadeiro? Você tem crido na proposta das Escrituras Sagradas? Você tem crido nas posições da Bíblia? Ou você tem crido nas posições mundanas? Ou você tem permitido que, através de você, o mundanismo adentre as igrejas? Outro dia eu tive uma conversa com uma pessoa, mesmo aqui no Facebook, e me chamou muita atenção que essa pessoa, ela se diz cristã e até ocupa cargo, aparentemente, não é? Na igreja onde ela congrega. E as posições que aquela pessoa estava colocando naquela conversa, que não era uma conversa só comigo, era uma conversa com várias outras pessoas, me levaram a crer que aquela pessoa, ela no mínimo, estava no conceito dos incrédulos, usando de xingamentos, usando de palavras de baixo calão, usando de palavras, não é, que eram desagregadoras às pessoas que estavam ali conversando naquele momento. E a palavra de Deus, ela diz que nós somos reconciliadores e não espalhadores, né? Os espalhadores não representam o reino de Deus. Os conciliadores, sim. A nossa palavra é sempre uma palavra de reconciliação. Então, o que está acontecendo no meio cristão no presente? Você já parou para se perguntar? Por que apontar esta relação, né, entre o reino dos homens, que está alinhado à vontade do Deus deste mundo, e as Sagradas Escrituras e também a moral judaico-cristã? Falando no linguajar popular, quando o homem ele se afasta
de Deus, né? Quando ele afasta Deus da sua vida, ele atrai para si aquilo que não é de Deus, tá? Agora, quando ao contrário, ele traz Deus para a sua vida, o que acontece? Ele afasta aquilo que não é próprio de Deus. Isso é uma realidade que acontece desde a conversão até, não é, o final da nossa vida cristã. Se nós nos apartamos de Deus, se nós estamos vivendo uma vida afastada de Deus, certamente que nós afastamos também todo o benefício de Deus para a nossa vida e atraímos para a nossa vida aquilo que é mundano. Isso acontece com todas as pessoas, por exemplo, que caem, não é? Todas as pessoas que derrapam na sua vida cristã. Mas, falando inclusive daquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que não pertencem ao reino de Deus necessariamente, né? Essas pessoas, elas estão vivendo a realidade pura e simples do mundo. Nós estamos numa transição, né? Os cristãos, de um modo geral, eles estão numa transição. Nós somos, como diz a palavra de Deus, peregrinos, nós somos forasteiros nesse mundo que a gente está vivendo. Contudo, né, nós não podemos dizer que nós vivemos completamente alheios a esse mundo, porque nós estamos sujeitos à situação da justiça, à situação, não das legalidades ou das leis que existem nesse mundo, e por isso até nós devemos combater o bom combate, por assim dizer, também nessas esferas de poder. Por que isso? Porque se não existirem pessoas, né, nas casas legislativas, nos governos, de um modo geral, que são alinhados com o entendimento da moral e da fé judaico-cristã, o que vai acontecer é que aqueles que não o são, tá? Aqueles que não o são, eles vão dominar. É o que disse aqui o Provérbios, capítulo 29, verso de número 2, que foi o texto base que a gente leu. Quando os justos se engrandecem, algumas versões vão dizer quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, e algumas versões vão dizer quando o ímpio governa, o povo geme. É exatamente o que a gente está falando, né? Puro cumprimento da palavra de Deus. Se o que está em evidência no nosso tempo presente, né, é justamente esse comportamento mundano, é óbvio que o povo de Deus ele vai gemer. E tem gemido. Tá? E tem gemido. Bom, o que dizer disso diretamente? Chamado período do Novo Testamento, né, na iminência da dominância de governos humanos sobre a humanidade, o governo de Deus é essencialmente moral, ético e da fé, que sim deve nortear a vida do homem. Nós precisamos manter, né, essa vigilância. A Igreja de Cristo deve manter essa vigilância no sentido de que a essência da moral, a essência da ética, a essência da fé, elas sejam os norteadores da vida do crente e, por ocasião, mais adiante nós vamos ver isso, do relacionamento da igreja com o mundo, devem ser também embaixadoras desse tipo de comportamento para a humanidade como um todo. Né? Nós precisamos, como Igreja de Cristo, não viver num casulo ou num local isolado do resto do mundo, de maneira nenhuma. Mas nós devemos fazer é influenciar o mundo, não ser influenciado por ele. Tá certo? Esse dever é nosso, de influenciar. Quando o crente, quando o servo de Deus, ele permite que o mundo o influencie, ele está falando que aquilo que é de Deus é menos importante para a sua vida e é mais importante aquilo que acontece no mundo. Né? Falando a respeito da justiça humana, eu não sei se há advogados entre nós, né? Mas ela é aliada na Bíblia a trapo de imundície. Eu nem vou explicar o que é trapo de imundície aqui, tá? Mas a justiça humana, ela está sendo falha, tá? E essa falha existente na justiça humana, ela opera também em nós.
ela opera sobre as nossas vidas, né? Tanto para aqueles julgamentos que são desnecessários a nós cristãos, quanto aqueles que infelizmente são necessários. Do que eu estou falando? Vamos tentar entender essa questão da justiça. Ora, bom seria que cristãos não levassem nenhum tipo de causa à justiça humana. Bom seria. Aliás, isso é bíblico. A palavra de Deus ela nos coloca justamente sobre esse aspecto ao dizer que as nossas causas deveriam ser tratadas internamente, né? Na igreja, por exemplo. Nós temos, obviamente, uma diferença que também é a relação com aqueles que estão no mundo. Mas, principalmente falando da relação de crentes com crentes, né? O ideal é de que as relações elas sejam e os problemas eles sejam resolvidos no seio da igreja, dentro da igreja. Não dá, não é, para a gente ter um comportamento de que tudo que acontece na igreja a gente vai e leva para o mundo. Não deveria ser assim. Infelizmente, essa prática de levar assuntos da igreja para o mundo, elas têm aumentado de forma exponencial nos últimos tempos, sobretudo com o advento desse negócio chamado mídia social, rede social. Então vamos separar os assuntos para que a gente possa falar melhor a respeito disso. Por exemplo, demandas judiciais, né? Aconteceu alguma coisa entre você e um irmão seu em Cristo. O que deveria acontecer? Deveria acontecer aquilo que está previsto lá no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 15, que fala ali da arbitragem do pecado, né? Ou naquilo que diz respeito a essas questões jurídicas, por assim dizer, não deveriam nem existir para cristãos, né? Entre cristãos. As coisas deveriam, de fato, ser resolvidas internamente. Por quê? Porque é estranho, né? Nós termos uma igreja, conforme diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso número 42 até o verso número 47, onde se fala ali que todas as pessoas têm tudo em comum, tá? Essas pessoas tenham demandas que tenham que ser resolvidas por terceiros. Será que não é possível resolver o problema? Tá? Mas, infelizmente, o que tem acontecido não é isso. O que tem acontecido é que as pessoas estão indo direto para o regime judicial e não estão dando ouvidos, né? E não conseguem se resolver entre si na igreja e levam esses problemas para fora da igreja. Tá? Isso é ruim para quem? É a pergunta que eu poderia fazer aqui agora. Isso é ruim para a igreja? Isso é ruim para os crentes? Isso era ruim para o reino de Deus? Falando, né, mais especificamente a respeito dessas questões de demanda judicial, no meu entender, é uma vergonha para os cristãos, tá certo? Não conseguirem resolver entre si as suas pendências e levar para o mundo, né? Seria a mesma coisa de dizer que o evangelho ele não é suficiente, tá? E por quê? Porque ele prega justamente essas boas regras de convivência entre os cristãos. Então seria um modo de praticar também o evangelho, ter um bom comportamento também nessa área. O normal, como eu já disse, seria não ter contenda. Mas já que existe a contenda deveria ser resolvida dentro da igreja. E não está sendo dessa maneira, as pessoas estão levando para o mundo, né? Isso é marcante. Bom, avançando, a Bíblia ela reconhece a si mesma como regra de fé e prática. Luz para o caminho, como diz Salmo 119, verso de número 105, e convoca a todos que a cumpram, né?
E a isso nós damos o nome reino de Deus, reino dos céus, né? Que já está presente no nosso meio. A gente ainda não está desejando ou desejoso de entrar no reino de Deus. Na verdade, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele se torna partícipe desse reino imediatamente. Né? E a igreja, ela é a embaixadora de Deus. E quem faz parte da igreja não é você? Você não é a igreja de Cristo? Então você já é embaixador do reino de Deus na terra. Esse reino é um reino de justiça, tá certo? Mateus 3:2, 4:17, 5:10, 11:11, 6:33, 12:28, né? Mateus 18:17 diz que a igreja opera em nós por justiça. 18:17 fala, né? Por ensino, como é o caso de Atos 11:26, para orar, capítulo 12, verso número 5 de Atos dos Apóstolos, né? Tiago, ele nos lembra o quê? Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho e seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta para o bem, atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o que está faltando, conforme nos informa Tiago, para que o cristão, de um modo geral, ele seja bem-aventurado nos seus feitos? É que ele seja perseverante na palavra, né? Não sendo apenas ouvinte, mas sendo também cumpridor da palavra de Deus, né? Como ele finaliza, para que este seja bem-aventurado no seu feito. Então a palavra de Deus, ela não pode funcionar para nós apenas naqueles momentos em que nós estamos aflitos. Sabe aquela pessoa que utiliza a Bíblia como oráculo ou como caixinha de surpresa? A Bíblia não é isso para nós. A Bíblia é um manual de vida. E esse manual, ele precisa ser colocado em prática. A prática diária da leitura, a prática diária da aplicação pessoal, a prática diária de colocar, né, esses ensinamentos para funcionar na nossa vida. Esse, segundo Tiago, vai ser bem-aventurado no seu feito. E aquele que só ouve a palavra e não é cumpridor da palavra, né? Ou que se esquece dela, o que vai acontecer? É o justo oposto. Ele não vai ser bem-aventurado no seu feito. E, vamos ser sinceros, o que está acontecendo no nosso tempo? O que está acontecendo no tempo presente é que as pessoas esquecem de que a palavra de Deus é uma regra de fé, mas também é uma regra de prática. É isso que está acontecendo no nosso tempo. De novo, a ideia do mundanismo de dizer que a palavra de Deus é algo ultrapassado. A palavra de Deus, ela não só não está ultrapassada, ela é atual e ela é necessária a sua aplicação no nosso dia a dia, na nossa vida. Tá? A Igreja de Cristo, que é coluna e baluarte ou firmeza da verdade, né, para algumas versões, ela diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso número 15, o quê? Aliás, ela afirma, né, se autoafirma como coluna e baluarte da verdade, em 1 Timóteo capítulo 3, verso número 15, e ela tem e demonstra em si algumas realidades, né,
que são responsabilidades claramente estabelecidas perante a sociedade na qual nós estamos vivendo, né? Então a igreja ela tem um alcance social, né, que se dá pela sua própria existência, né? O primeiro é justamente representar como embaixadora do reino de Deus neste mundo. A igreja ela tem essa responsabilidade, né? Ela não pode se excusar dessa responsabilidade, ela não pode deixar de assumir essa responsabilidade de ser embaixadora do reino de Deus, tá? E como age um embaixador? É em silêncio ou é falando ao mundo? É claro que o embaixador ele tem por ocasião dos seus trabalhos, né, expor o reino a quem ele representa. Então a igreja, ou seja, cada um de nós, não pode, não é, fugir da responsabilidade de demonstrar ao mundo que existe sim um rei, que existe um senhor, não é, que está aqui, que é o nosso Salvador e que aquilo que está acontecendo de errado na sociedade perante a moral cristã, perante aos ensinamentos de Jesus, isso precisa sim ser enfrentado. Tá? Precisa haver um enfrentamento dessas coisas. Tá? Nós não podemos, de maneira nenhuma, por exemplo, admitir a prática do aborto, a prática do casamento homossexual, a prática, né, das famílias, dessas novos modelos de família que têm sido apresentados como se isso fosse algo aceitável perante a palavra de Deus. E não é. E não é só essas questões de costumes. Há toda uma situação relativa à palavra de Deus que nós precisamos, sim, fazer com que o mundo seja impactado. Eu não sei se vocês lembram, mas há alguns anos atrás aconteceu uma coisa terrível, né? Alguns ditos cristãos se reuniram ao redor de uma montanha de dinheiro para agradecer a Deus por uma propina que haviam recebido. Isso é um absurdo completo, né? E falando aqui agora para nós, cada um de nós, pode parecer uma coisa aberrantemente errada, mas aqueles homens fizeram e tantos outros têm feito. Muitos, né, utilizando o nome do bom evangelho, o nome de Jesus, crescendo a si próprios, né, fazendo com que cada dia mais sejam aceitos pelos governos do mundo, atuando, né, na política e por aí vai, né, e agindo completamente contrário às Sagradas Escrituras. Tem gente que acha que está fazendo justiça, né, com as próprias mãos, levando assuntos da igreja para fora da igreja. Você acha que é alguma justiça que você está fazendo? Ou você acha que você está colaborando para o escândalo? O que você acha? A palavra de Deus ela diz que os justos devem se manifestar, né? Mas o justo ele deve se manifestar em que termos? É no mundo que o crente deve se manifestar ou é no seio da igreja? Eu não vejo essas pessoas colaborando para a igreja. Não vejo, sinceramente, eu não vejo dessa maneira, né? É algo que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos compreender o nosso papel diante do Evangelho e cumprir este papel, né? Em princípio, né, o papel que nós temos como embaixadores do reino de Deus é público e notório, não é verdade? Que nós temos que fazer com que a palavra, a vontade do Senhor, ela seja colocada no mundo, né? E que esses ensinamentos que a gente recebeu por parte de Deus, né, dessa justiça de Deus que opera em nós, ela precisa operar através de nós na sociedade. E não o contrário. A grande verdade é que o contrário está acontecendo. A justiça do mundo está operando em nós e não a justiça de Deus, tá? Outro ponto.
Esse ponto de representar como embaixador o reino de Deus neste mundo está previsto lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 20. Ser sal e luz, né? Mateus, capítulo 5, de 13 a 14. Né? O que é ser sal e luz? Como é que a gente é sal e luz levando a verdade do evangelho ao mundo? Será que é não dando pitaco? Será que é não nos apresentando, né, para ocupar espaços porque a gente acha que os espaços estão contaminados pelo pecado ou estão contaminados pelas práticas de corrupção? Isso, na verdade, é omissão. Né? Isso é omissão. Se você sabe fazer o bem, se você pode fazer o bem, quando você se omite de fazer o bem, você está pecando. Né? Você está pecando. Não é quem está lá. Então, se você tem uma condição, né? Se você tem condição, se você tem conhecimento, se você tem capacidade, eu acredito que tem, porque boa parte dos cristãos tem essa capacidade, né? Tem essa capacidade de fazer o bem administrativamente falando, fazer o bem nas instituições em que faça parte da sociedade de um modo geral. É certo que você se omitindo e não fazendo, você também está pecando. Né? Também é pecado. Se o sal se omitir na hora da que a gente vai fazer a comida, o que vai acontecer? A comida vai ficar insossa, não vai? Porque por mais que você coloque temperos, outros temperos na comida, você não vai ter o sal para realçar os sabores ali daqueles alimentos e daqueles temperos que você colocou. Né? Outra coisa, a questão da luz. Se a luz do evangelho, se a luz da moral judaico-cristã, se a luz dos ensinamentos de Deus, elas não fizerem parte do dia a dia da sociedade, a sociedade ela só vai ter trevas. E aí a pergunta, né, que é feita na palavra de Deus, que associação há entre luz e trevas? Nenhuma, de maneira alguma. Se a luz ela se fizer verdadeiramente presente nos assuntos da sociedade, o que vai acontecer é que as trevas vão ser dissipadas. Por quê? Porque não há associação de luz e trevas. Então, se estão falando hoje em dia lá que existe luz, mas na verdade as associações políticas, governamentais, não é, de poder e governo, que é o tema do nosso estudo de hoje, ele só está nas trevas, é porque as luzes que estão lá são falsificadas. Entendeu? Apresentar a mensagem do Evangelho como portador do Evangelho. Você pode oferecer aquilo que você não tem? Você pode, por exemplo, vender ouro se você não tem ouro? Você pode vender ouro se você não tem ouro para vender? Né? Você está sendo mais do que hipócrita, né? Você está cometendo um crime, porque você está fraudando, né, uma relação de venda, né? Eu vou dizer para você, eu estou aqui vendendo ouro, está R$ 90 o grama, e quando você vai e compra, eu não tenho para te entregar. Isso é uma fraude. Eu tenho que ser preso. Então, apresentar a mensagem do Evangelho é para aqueles que são portadores do Evangelho. Né? E ser portador do Evangelho não é pura e simplesmente ter um conhecimento do Evangelho. É ser exatamente o que Tiago disse. É ser conhecedor, mas também praticante. Senão,
vai ser uma mera hipocrisia, né? Ah, eu conheço aqui o Evangelho, estou aqui trazendo o Evangelho através de uma leitura, mas eu não vivo o Evangelho. Eu até acho que esse negócio é bom, entendeu? Eu até acho que esse negócio aqui é bom, mas eu não vivo esse negócio. Eu simplesmente estou aqui falando com vocês, né, a respeito disso. Eu acho até que pode funcionar para você. Eu ainda não apliquei para mim. Talvez, né? Não, de maneira alguma. Tem um episódio interessantíssimo na palavra de Deus, que é a respeito de unção, mas que pode muito bem ser aplicado a isso aqui. Houve um episódio, né, de uns filhos de sacerdotes, né? Está registrado isso, não me falha a memória, no livro de Atos dos Apóstolos, onde os filhos dos sacerdotes do templo foram expulsar demônios que estavam em uma pessoa. E eles disseram assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, seja exconjurado, né? Eles eram exorcistas. E aí o que aconteceu foi que o demônio que estava ali por sobre aquela pessoa disse: eu bem conheço Paulo e eu sei quem é Jesus, mas e vocês? Quem são? E aquele demônio que estava ali no corpo daquela pessoa, né, partiu para cima daqueles filhos do sumo sacerdote e deram nele uma coça, né? E mandaram eles nus com as roupas todas rasgadas fugindo para casa. Isso está visto, existe esse texto na palavra de Deus e ele é razoavelmente aplicável para aquilo que nós estávamos falando ainda há pouco, né? Para aquele que deseja, né, apresentar o Evangelho, é necessário que ele se faça vivedor, né? Eu não sei nem se essa palavra existe. Se ele vive ou não o Evangelho. Se ele vive, ele obviamente ele pode apresentar a mensagem do Evangelho. Agora, se ele não vive, como é que ele vai fazer? Né? Marcos capítulo 16, verso de número 15. Foi uma ordem dada pelo Senhor: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Uma outra missão da igreja é adorar a Deus e ensinar a adoração a Deus, né? Qual é a verdadeira forma de adoração a Deus? A palavra de Deus ela fala que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Quando se fala em espírito e em verdade, o que a nós é remetido, né? É que a nossa consciência ela está moldada como adorador, nós conhecemos a verdade, fomos libertos, né? João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, em verdade, nós sabemos que estamos no verdadeiro. Nós fomos libertos da visão mundana, de que não existe um Deus verdadeiro, de que não existe uma prática verdadeira de adoração, né? E nós o adoramos em espírito, porque a nossa essência tríplice, corpo, alma, espírito, né? Corpo, alma e espírito, ela pode ser falsificante no sentido da adoração. A pessoa adora só da boca para fora, é só a carne ali falando, mas na verdade quando nós adoramos em espírito e em verdade, isso necessariamente quer dizer que nós estamos de fato ligados na pessoa de Deus e adorando verdadeiramente a pessoa de Deus, né? E Tiago 1,27, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos número 1, nos lembram também que a igreja ela deve se ocupar da ação social. Essa questão da ação social é interessante, por quê? Porque algumas pessoas defendem a tese de que a igreja ela deve se separar do mundo, né? E não agir em promoção de algumas áreas, inclusive em relação à área social. Veja, não é uma questão também de escolha, né? A igreja, como a gente já falou ainda há pouco, aquele que pode fazer o bem e não pratica, né?
verdadeiramente está pecando. Então, a ação social é uma das áreas da igreja que são os braços que ela se ocupa para poder, né, que ela faz menção, né, para poder ajudar essa sociedade em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos primeiramente, né, fazer pelo doméstico da fé, ou seja, aquele que está em Cristo e que precisa de ajuda precisa ser ajudado primeiramente, né? Mas a ação social, ela é uma parte importante da igreja e é uma das mostras, né, perante a sociedade de como a igreja ela pode ser auxiliadora dessa sociedade. Né? Com relação a viver separado, né? A santidade que Deus ele nos promove e que Deus ele deseja de nós não é a separação do mundo como sendo separação das pessoas, mas sim das práticas. As mais práticas é que devem estar afastadas de nós. E aí, realmente, né, algumas pessoas, porque estão no Evangelho, se acham no dever ou no direito de não mais ter relações com pessoas que estão no mundo. Veja, que tipo de relações que eu estou falando? Obviamente, relações de trabalho, relações de amizade, né? Você não pode virar as costas para as pessoas porque você aceitou a Jesus. Muito pelo contrário, né? O objetivo da gente é ser sal e luz dentre os cristãos e na sociedade, porque a gente deseja que as pessoas que estão ao nosso redor elas vejam o nosso exemplo e, como embaixadores de Cristo que nós somos, nós, né, possamos alcançar cada dia mais pessoas para o reino de Deus. Neste sentido, nós não podemos de maneira nenhuma nos afastar das pessoas que estão fora. Já pensou se isso acontecesse comigo, com você? Né? Se as pessoas que estavam no Evangelho antes de nós não nos dessem a palavra da salvação? Né? Então, é uma realidade que nós devemos ser santos. Separados de quê? Das práticas mundanas, das práticas pecaminosas, do uso mundano da vida. Sim, essas nós devemos estar separados. Contudo, as pessoas são o nosso alvo. Nós precisamos lembrar que os nossos inimigos não são nem a carne, nem o sangue. Né? Falando da nossa realidade, muito rapidamente aqui, já fechando, né, esse estudo de hoje, como povo de Deus, a igreja deve recepcionar as suas responsabilidades como dispenseiros, como mordomos de Deus. Nós estamos cuidando daquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Nós não criamos a igreja é criatura de Deus e, como tal, ela deve ser devolvida a Deus no tempo certo. Nós, por enquanto, somos dispenseiros, nós somos mordomos de Deus naquilo que Ele colocou nas nossas mãos para governar. Segundo, como guardião do Evangelho, a igreja precisa ir ao mundo, deixando uma marca que não possa ser apagada, tá certo? Desse Evangelho, tanto na pregação do arrependimento, quanto nas ações sociais de resgate ao necessitado e também naquilo que diz respeito à moral e à ética cristãs, que precisam ser marcas profundas daqueles que estão em Cristo. Tá? Por mais que o reino físico de Deus, na pessoa física, visível a todos, de Cristo, ainda não tenha começado, o reino de Deus já nos foi vindo e a igreja é a sua representante na terra, já opondo em prática, certo? Finalizando, a igreja ela não pode se excusar do seu dever, ou seja, se omitir do seu dever, assim como o mundo não pode reclamar da honra disposta à igreja. Pois Deus tem todo o poder e escolhe a quem Ele quer para ser sua representante. E Ele escolheu a igreja. Tá certo? Então,
Com isso, amados, nós encerramos o estudo de hoje. Eu gostaria de lembrar a vocês todos que nós falamos de poder e governo, né, esse tempo todo. Nós ficamos aí 4 dias praticamente falando, 4 lições falando a respeito disso. E eu não sei o que passa pela cabeça de vocês, mas eu quero dizer para vocês que por mais, né, que nós tenhamos alguma afinidade com um político A ou com um político B, né? Essas afinidades elas têm que ser filtradas pelo conhecimento das Sagradas Escrituras e pelas regras de moral e ética judaico-cristãs. Se você está em Cristo, você pode fazer isso. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É o que eu desejo para você nesta noite, no nome santo de Jesus.